Sejam todas bem-vindas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, te dizer que o Senhor é santo, santo e poderoso. Na nossa vida, nós só tem se mostrado Deus que nos socorre em todo e qualquer momento. Nós queremos te render agora, Senhor, esse culto de gratidão, esse culto de honra ao teu nome. Recebe todos os louvores, todas as palavras, todas as orações, porque em tudo nós dependemos de Ti. Se conosco nessa noite, vai convidando aqueles que precisam estar nesse lugar, Senhor, que aqui o Senhor receba a Tua honra. É no nome específico de Jesus que nós oramos e te pedimos que o Senhor vá desembaraçando também o caminho daqueles que precisam estar, liberando os equipamentos, tornando, Senhor, a conexão mais estável e também lembrando aqueles que estiverem embaraçados ou distraídos, que eles venham para te honrar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Salmo 117 fala assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E ele termina com aleluia. Nesse salmo, ele destaca as duas características de Deus: amor e fidelidade. Deus, ele é um Deus que nos ama em todo o tempo, nos mínimos detalhes e nos grandes detalhes também. E ele é fiel. Deus, ele não nos decepcionará nunca. Ele é um Deus fiel e ele nos ama. Amém? Então vamos orar, entregar esse momento de louvor, de adoração. Eu vou pedir a Regina para adorar o Senhor, entregando a Ele esse período de louvor, porque só Ele merece exaltação. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, dizer que o Senhor é grande, Senhor, como acabamos de cantar. Senhor, te adoramos porque o Senhor é lindo e o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado dos nossos familiares, o Senhor tem sido presente no nosso dia a dia. Ó Espírito Santo de Deus, como é bom, Senhor, se sentir segura nas tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor é conosco. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa presença tão gostosa que o Senhor nos proporciona, Senhor, por essa amizade, por essa paternidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos mais uma vez, Senhor, esse encontro contigo, Senhor. Deus, e queremos, Senhor, estar na tua presença, orando, Senhor, falando contigo aquilo que o Senhor quer. Deus, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos dar a primeira meditação com a Ivani. Vamos ouvir a palavra de Deus e meditar com ela. Amém. Quero convidá-las à paz do Senhor mais uma vez, queridas, a todos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor nos abençoe, mas mais nesse momento de palavra. Quero convidar a abrirem as suas Bíblias na terceira carta de João. Terceira carta de João. João está escreveu uma carta para um homem bondoso, chamado Gaio. E esse homem chamado Gaio, ele é um homem que tinha um coração assim muito acolhedor. E o João fala com esse homem e dá algumas orientações a ele importantes. Vamos ler? Versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros,
os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Vou repetir. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí falar-lhe, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O que está acontecendo é o seguinte, né? Esse homem chamado Gaio, ele tem um coração bondoso. E ele acolhe tanto os irmãos cristãos quanto os estrangeiros. Gaio não faz acepção de pessoas. Ele acolhe. Ele acolher uma pessoa numa casa, né, não é só recebê-la, é dar a ela alimento, é dar a ela um lugar para descansar. E tudo isso Gaio fazia. Até mesmo para aqueles que não confessavam a mesma fé que ele. Só que o que acontecia era o seguinte, existia um homem que era mau, que estava na igreja, no meio dos cristãos, mas que não tinha as práticas do cristianismo, e ele falava mal de João, falava mal de todos, e ensinava a doutrina errada. E este homem estava prejudicando os irmãos. O apóstolo João enviou um mensageiro, e esse homem, que era chamado Diótrefes, não queria recebê-lo. Ele não recebia os irmãos e não tratava mal. Então, oposto a ele, o Gaio, ele era um homem que só tinha coisas boas a falar dele. Gaio, ele era fiel no que praticava com os irmãos. A prática dele era constante, ele fazia isso espontaneamente. É como se nós, por exemplo, temos uma prática de sair todos os dias para ir trabalhar. É uma coisa comum. Ele era um homem tão bondoso que isso para ele era comum, ajudar as pessoas, acolher as pessoas, receber as pessoas, dividir o que ele tinha com as pessoas, com aqueles que o procuravam. E ele fazia isso também com os estrangeiros, como eu falei ainda há pouco. E a prática dele era tão boa que aqueles que eram acolhidos por ele davam um bom testemunho a respeito dele. Ou seja, Gaio tinha boa fama. E isso é bom, né? Quando nós temos uma boa fama, quando as pessoas olham e falam bem da gente. Mas, na realidade, o que o Gaio tinha, ele tinha amor para com as pessoas. Ele exercia muito bem o mandamento do Senhor, que era o amor ao próximo. E isso nos serve de exemplo. Assim como Gaio, nós também precisamos exercitar este amor. Porque Jesus falou, né? Feliz é aquele que dá um copo d'água a um desses pequeninos, também receberá o seu galardão. E nós também corremos o mesmo risco que Gaio corria, de encontrarmos pessoas no nosso caminho que se dizem, né, cristãos, mas se dizem filhos de Deus,
e não são? E a questão é como identificar quem é o verdadeiro Filho de Deus. O próprio João, ele fala sobre isso. O próprio João, na primeira carta, ele diz quem são os filhos de Deus e como identificá-los. Na primeira carta, lá no capítulo 3, ele diz aqui que os filhos de Deus, eles não pecam, não andam em pecado. Então, se nós quisermos identificar os filhos de Deus, basta observar o procedimento deles. Como é que as pessoas estão procedendo? Elas falam mal dos outros, elas prejudicam os outros, falam mentiras. As pessoas que têm essas práticas vivem em pecado, logo, não são filhos de Deus. Então, queridos, quando nós, no versículo 15, capítulo 3, versículo 15 da primeira carta de João, ele fala aqui, ó, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, se nós vemos alguém, estamos convivendo com pessoas, e essas pessoas têm esse tipo de prática, falam mal, odeiam os outros, tramam contra os outros, essas pessoas não podem ser chamadas filhas de Deus. A carta aqui está bem clara, né? No versículo de 16, ele fala assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, cuidar, receber, orar por eles, fazer o que nós podemos, tudo que estiver ao nosso alcance. Tratar com amor, porque o amor, ele não suspeita mal, o amor não fere. Então, que nós possamos ter essa prática na nossa vida e estarmos atentos àqueles a quem, com quem estamos tratando e convivendo, para podermos avaliar se estamos procedendo e o que as pessoas estão procedendo conosco, como estão procedendo conosco. Eu quero deixar esse texto para nós meditarmos, porque é muito bom termos esse amor com os outros, acolhendo, recebendo. Isso aí é uma coisa muito importante. Mas também precisamos ter atenção, porque no meio da gente, no meio da igreja, ou onde quer que estejamos, sempre tem pessoas que trazem um falso testemunho, uma falsa verdade, com objetivos de denegrir, de falar mal, como foi aí no caso desse Diótrefes, que ele prejudicava a palavra do Senhor, que ele maltratava e não recebia aqueles que precisavam de apoio, que precisavam de cobertura, para até cumprirem o ídolo do Senhor naquele lugar onde eles estavam. Então, João, ele estava falando isso, ele escreveu essa carta para Gaio, alertando Gaio do que estava acontecendo. E Gaio era um homem tão bom que ele não percebeu essa atitude desse Diótrefes contra os próprios cristãos que habitavam naquele lugar. Então, queridos, vamos guardar isso, vamos continuar fazendo o que o Senhor nos mandou para fazer, mas estejamos alertos também nessas situações. E, em cima da palavra, nós temos condição de avaliar quem é o Filho de Deus e quem está infiltrado e que não pertence ao Senhor. Por esses, nós temos que orar e pedir que o Senhor os tome em suas mãos, porque bem sabemos que o Senhor deseja salvar a todos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que incentiva, que mostra o quão importante é estarmos servindo ao nosso próximo, estarmos atentos às necessidades dos outros, Pai, dentro das nossas posses, ajudarmos a essas pessoas, Senhor. Sejam eles cristãos ou não, mas com sabedoria, Senhor. A sabedoria que vem de Ti, olhando, avaliando, orando a Ti, pedindo a Tua direção de como cuidar dessas pessoas, Senhor. Porque se o Senhor envia pessoas a nós, é para que nós possamos, porque nós temos condição de fazer alguma coisa por elas. Senhor, Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus que cuida. Quanto àqueles, Senhor, que estão infiltrados, que querem
atrapalhar, que querem falar mal, que querem levantar suspeitas, que querem levantar calúnias, Pai, entregamos todos em Tuas mãos, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe como trata com todos, Pai. Em nome de Jesus, mas que nós, Senhor, estejamos alertas para identificarmos esses que aparecem no nosso caminho, ou seja, os lobos com capa de cordeiro. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos estratégia de como conviver e tratar e lidar com essas pessoas, Pai. E que isso, de forma alguma, atrapalhe, Senhor, o nosso mover na Tua obra, com a direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor proporcionou a cada uma de nós a tua manifestação. Nós enxergamos a tua mão, nós vimos, Senhor. Muito obrigada, porque muitas vezes a gente não percebe e a gente percebeu. Muito obrigada porque ficou visível que o Senhor é nosso companheiro, é o nosso ajudador, é aquele que escolhe o melhor caminho, a melhor rotina, mas também se importa com o nosso lazer, Senhor, se importa com a recuperação daqueles que estão perto de nós. Nós te louvamos pelas pequenas e pelas grandes coisas. O Senhor não se importa com o nosso sustento, Senhor. O Senhor nos dá criatividade e meios para que a gente percorra novos horizontes. Muito obrigada, Senhor, pelos desafios, porque todos eles serão vencidos contigo, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Nós queremos te pedir também, Senhor, agora por esse momento de palavra. Nós vamos refletir mais uma vez na tua escritura e nós queremos te pedir, fala conosco, abre o nosso coração, abre a nossa mente, tira toda a nossa distração e dá-nos aqui, Senhor, a oportunidade de falarmos aquilo que tu queres que ouçamos. Que nessa noite o nosso coração se encha da tua presença, mas também se motiva a te obedecer, a estar contigo como o Senhor deseja. E que no nome de Jesus o Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Quero convidar cada um de nós a abrir no livro de João. No João, Evangelho de João, capítulo 5. Nós temos lá o momento do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus aqui na Terra, ele é muito claro, né? O livro de Isaías, no seu capítulo 61, ele anuncia para que Jesus veio à Terra. E exatamente Jesus cumpriu. E o que Jesus cumpriu é o que foi prometido. Diz assim, lá em Isaías 61, só para a gente se lembrar do que Jesus veio fazer em João 5, que é onde nós vamos estudar. Diz que ele foi anunciado que ele seria servo e que o que ele faria era levar as boas novas. Ele seria ungido para levar as boas novas aos pobres, a cuidar dos que estão de coração quebrantado, a anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas prisioneiros, proclamar a bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então ele veio tocar naquilo que estava ruim, no que estava triste, no que estava prisioneiro, né? No que estava sem poder se consolar, naquele que estava com o coração quebrantado, mas não tinha condição de se libertar, aquele que era pobre e precisava da boa notícia. Pois é, Jesus encontra esse quadro exatamente no capítulo 5 do livro de João. E lá no tanque de Betesda, é um lugar em Jerusalém, e Jerusalém é um lugar que não recebe Jesus de boa vontade, né? Jerusalém é um lugar que não recebe Jesus reconhecendo que ele é Senhor e Salvador.
É difícil a convivência de Jesus ali em Jerusalém. E há um momento festivo na cidade e Jesus chega nesse tanque, no tanque de Betesda. Há 5 entradas nesse tanque, né? E 5 faz nos lembrar do número da graça. E esse tanque é um tanque em que as águas são águas térmicas, são águas terapêuticas. Porém, há uma crença em que uma vez por ano o anjo do Senhor está presente ali nesse tanque. Ele move as águas e o primeiro a mergulhar nessa água, ele é abençoado, ele é contemplado com uma cura. Então, as pessoas passam por muito tempo ali, as pessoas doentes, e elas estão buscando cura. Mas só vai ser contemplado quem tem agilidade, só vai ser contemplado quem está mais atento, só vai ser contemplado quem tem mais condição de chegar perto da água rapidamente, de tocar nela, porque o que se compreende é que o anjo move as águas. Naquele mover das águas, quem mergulhar será abençoado. Então, é muito interessante, né? Porque Deus é exatamente assim, a gente precisa mergulhar em Deus, a gente não pode só conhecer e nem ter ideia de quem Ele é. A gente precisa abraçar o Senhor. Mas tudo isso é para um momento de cura. E Jesus, Ele é a própria presença de Deus, porque Ele é Deus na terra. Então, Ele não tem um momento de cura. Jesus, todo o tempo, Ele cura com as palavras, cura com a presença, Ele traz alegria, porque onde Jesus está, a bênção é certa, mas a pessoa de Deus também precisa ser adorada. A pessoa de Deus precisa ser reconhecida. A pessoa de Deus precisa ser honrada. Jesus precisava ser honrado. Mas a palavra de Deus também nos orienta que o profeta na própria terra não tem valor. E nesse lugar, as pessoas estavam duvidando de que Jesus era o Messias, estava questionando muito os milagres que Jesus fazia, e em todo o tempo eles estavam estarrecidos, mas procurando mostrar, né, falhas em Jesus, fazer pegadinhas com Jesus, colocar Jesus à prova. E Jesus, nenhuma dessas oportunidades, Jesus falha porque Jesus não falha porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas Jesus percebe tudo o que está acontecendo. E Jesus não só percebia esse clima, mas Jesus percebia que em Jerusalém havia dificuldades. Então, quem é que gosta de ir para um lugar onde não vai ser bem recebido? Quem é que gosta de ir para um lugar onde você não será tratado com a honra e o reconhecimento devido? Mas, se a causa é maior, se o amor é maior, se a misericórdia é maior, como foi dito na primeira meditação, se a causa é maior, se o amor é maior, a gente tem que superar essas dificuldades. E Jesus não tem nenhuma dificuldade em superá-las, porque Ele veio para isso. Então, Jesus se aproxima desse tanque e o texto vai dizer que nesse tanque ele é perto também da porta das ovelhas, né? Começa ali no verso 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e as águas já eram agitadas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado:
Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, de quem era Jesus, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Pois é, nesse texto, nós estamos vendo que Jesus se aproxima e Jesus pergunta o desejo dele. Ora, se ele estava naquele lugar e ele era paralítico, estava notório que o que ele queria era ser curado. Assim como todas as outras pessoas que estavam ali. Mas Jesus, ele é educado, ele não lida com nenhuma intromissão, nenhuma quebra de padrão. Ele é aquela pessoa que age conosco para o nosso bem, para o nosso benefício, com a nossa consciência, com a nossa permissão. E por quê? Porque nós precisamos reconhecer quem é ele e honrá-lo. Porque senão a gente atribui até a ídolos, né? E não é assim que a nossa palavra, a palavra de Deus, ensina. A honra é só do Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías 42 que o Senhor não dá honra a outro, a ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, aquilo que Deus fez é só o Senhor quem faz, porque não há outro Deus diante do nosso Deus eterno. Portanto, Jesus, que é Deus eterno na terra, é o próprio Filho de Deus, ele é o Senhor encarnado na terra, ele então vai dizer para esse homem que ele está percebendo a situação dele. Mas esse homem diz, eu não tenho ninguém que me levante, que me faça chegar ali, e ainda que eu me levante e vá até ali, outro passa na minha frente. Esse homem está dizendo que ele não tem agilidade. Só que esse homem está no lugar certo e na hora certa. Mas ele não sabe. Porque Betesda, que é o lugar desse tanque onde ele está, quer dizer casa de misericórdia. Que interessante, né? Casa de misericórdia. Então, era preciso estar nesse lugar para que percebesse e usufruísse da misericórdia. E Jesus está ali. Ele é Deus misericordioso. Esse homem não tinha chance de competir. Ele não tinha possibilidade. Nem que as tentativas ele fizesse, todas frustradas. Mas este homem, mesmo que parado, mesmo sem nenhuma expectativa, ele estava no lugar certo. Sabe isso quer dizer? Que ele estava no lugar certo e dentro dele, talvez não com muita consciência, mas ele estava desejoso de que a misericórdia o alcançasse. Muitas vezes a gente fica frustrado com muitas coisas e se desloca e sai da posição e desiste, abandona a fé, né? Faz até uma certa malcriação. Então, não vou mais esperar. Mas a gente precisa lembrar que quando a gente não tem como alcançar a misericórdia, ela virá até nós. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus nos ama. E Ele sabe da nossa possibilidade, dos nossos limites, mas Ele também sabe dos nossos impedimentos. E como para Ele não tem impedimentos, o nosso Deus diz que Ele é o Senhor do impossível. Né? Ele diz, olha, o impossível é para os homens, mas o impossível é para Deus. A palavra de Deus também nos diz isso. E então esse homem vai provar da misericórdia. Esse homem vai provar do impossível. E o impossível é que a bênção que estava lá na água, lá no tanque, saísse de lá e viesse até ele. Não é? Lógico que todos estavam percebendo, era ir até mergulhar. Mas Jesus, diz que Jesus, o Senhor,
Ele viu aquele homem, o estado dele, né? E Jesus lhe perguntou. E Jesus, então, trava um diálogo com ele. Diálogo é conversa. Conversa é oração. Quantas vezes a gente está na conversa, na oração, e durante a oração a gente é curado, né? Quantas vezes a gente, só de falar com Deus, já fica diferente, né? Vai apresentar um problema ao Senhor, está angustiado, mas só de orar a gente já está sendo tratado por Deus, porque esse é o nosso Deus. Ele é real, ele é imediato. Então, a palavra vai nos apontar, no verso 9, que imediatamente o homem ficou curado. Não demorou, ele não precisou suplicar mais nada. Jesus estava consciente, e ele também, dos limites. Mas Jesus tem poder sobrenatural. E esse homem não identificou Jesus, o que não foi um problema, porque a misericórdia de Deus, ela está para todos. Todos podem alcançar a misericórdia do sol, a misericórdia da chuva, não é? Nós temos tantas expressões de misericórdia de Deus na nossa vida. Esse homem foi alcançado com misericórdia imediatamente. E você veja que ele soube bem aproveitar a oportunidade, né? Porque imediatamente ele se levantou e pegou a maca e saiu. Ele fez exatamente o que Jesus falou. Ele obedeceu. Ele estava pronto para receber a bênção dele. Ele estava no lugar certo, frustrado, mas com Deus. Sabe, no dia que a gente não entende o que Deus está fazendo, e a gente vê até a bênção chegar para todo mundo, mas a nossa parece que não vem, não desista, não se frustre, fique no lugar, porque a bênção virá até você. O Senhor é fiel, Ele não deixará. Agora, Ele pode fazer de modo diferente, né? Surpreendente. E se a gente não está no lugar certo, mas esse homem estava na casa da misericórdia, a misericórdia o alcançou. E, de novo agora, ele vai receber forças, porque uma pessoa que está há 38 anos deitada, ela tem musculatura atrofiada. Para ela se levantar, ela pode até se levantar, mas ela, para se sustentar, para ter velocidade, para carregar outra coisa, inclusive, é milagre mesmo. Então, nós estamos vendo que o Senhor do milagre, né, não precisou nem fazer teste. Ele imediatamente pegou a sua cama. E o jeito que esse homem pega a cama e sai por dentro do templo não é o lugar adequado para ele fazer isso. Por quê? Porque ele é um homem que está carregando e obedecendo o que Jesus falou dentro do templo. Mas dentro do templo da casa do Senhor, há pessoas que não estão olhando para Deus. Estão olhando para rituais, para liturgias, para o outro, para os defeitos, para as regras, mais do que para tudo que Deus está fazendo na casa do Senhor. E aí a crítica é maior do que a glória devida. Nós temos que nos lembrar que quando nós estamos na casa do Senhor, a nossa postura é adorar o Senhor. O livro de Tiago já nos ensina que a nossa boca não deve liberar, né, palavras amargas e palavras doces, mas a gente deve ficar só com as doces, porque a palavra de Deus é favo de mel, diz o salmista. Então, esse homem, ele pega a maca e faz o que Jesus falou. Mas a regra do templo é que nessa época os judeus, eles estão ali dentro do templo e é sábado, e nesse dia as pessoas não têm, eles têm regras muito rígidas, né, de não carregar, de não fazer esforço, é entendido como trabalhar. E ninguém olha para o tamanho da bênção desse homem, ninguém se alegra junto com ele. Ele foi percebido como mais uma pessoa a carregar alguma coisa. Mas ele está fazendo o que Jesus mandou. Ele está dentro daquilo que lhe foi proporcionado, dentro da bênção. A bênção é andar e carregar a maca. E o que ficou visto não foi a bênção do andar. O que ficou percebido foi a regra do lugar. Sabe, quando Deus está fazendo na nossa vida
algo importante, fique com o que Deus está fazendo de importante. Por quê? Porque a Ele toda a honra e toda a glória. E as outras coisas, ainda que a gente não seja bem compreendido, porque que a gente priorizou o ler a palavra, o orar, porque que a gente priorizou obedecer ao Senhor, o que está errado não somos nós. O que está errado é aquele que não entendeu o espírito do adorar ao Senhor. E muitas vezes isso acontece nos nossos quintais religiosos, né? A gente escuta a crítica de quem a gente não espera, mas nosso foco não é a crítica, nosso foco é aquilo que Deus está fazendo por nós e sempre fará. Ele sempre cuidará de nós. E a glória dele, ou seja, o nome dele é honrado, precisa ser honrado. Mas a gente muitas vezes faz igual a esse homem, né? A gente recebe a bênção e tem tanta coisa para fazer, porque o templo tem gente, continua com o seu movimento. E ele sai andando, cumprindo, mas a crítica está lá. Porém, 38 anos, acamado, para essa época, nesse grupo religioso, é entendido que quem adoece desse jeito é fruto de pecado. Portanto, ele durante 38 anos, ele também foi visto, rotulado, dentro dessas regras, de que o período em que ele estava nessa limitação era um período que ele estava em pecado. Mas quem sabe é Deus, quem sabe é Jesus. E quando Jesus percebe que esse homem está dentro do templo, num lugar onde ele pode honrar, adorar o Senhor, dizer, Senhor, muito obrigada, porque aqui o Senhor fez um milagre, né? Não na água, mas o Senhor fez um milagre, o Deus Altíssimo me visitou. Não é? Olha, gente, o Senhor, em vez de ele gastar o tempo honrando e glorificando o Senhor, ele gasta o tempo tentando responder às regras do templo, aos homens que dizem aqui que ele está perguntando e querendo saber dele por que ele não está cumprindo a regra do lugar. Ele se distrai com tanto questionamento, com tantos questionamentos, que ele não dá a honra devida. Mas esse homem, ele não identificou que Jesus é o Senhor. E ele, quando é perguntado, mas quem que te disse isso para você pegar a maca e carregar a maca? Ele disse, eu não sei quem é. Ele está ocupado em falar naqueles argumentos, naquelas conversas, em vez de gastar tempo com Deus. Muitas vezes a gente pede muitas coisas ao Senhor. E a bênção vem no meio de muitas tarefas. E a gente continua nas tarefas e esquece de agradecer a Deus, apesar das tarefas. Foi o pecado desse homem agora. Foi o erro desse homem agora. Foi a distração desse homem agora. Mas Jesus, que é misericordioso, né? A misericórdia de curar, ele também tem misericórdia em lembrar. Ele se aproxima de novo, porque Jesus se perde no meio da multidão, ou seja, dentro do templo tem muita gente. Ia ficar difícil achar Jesus. E Jesus se aproxima, porque Deus é autor do seu próprio milagre. E a outro, ele não dá essa honra. Então, esse negócio da gente agradecer a Deus ali, mas agradecer um outro lugar ali, não é não. A gente só tem um Deus. E a gente só dá honra e glória a esse Deus. E aí, Jesus se aproxima dele e diz, olha, você está curado. Não volte a pecar, porque algo pior para que algo pior não lhe aconteça. Então, Jesus dá um aviso. Você está curado, ou seja, você está bem. Não volte a pecar. Então, há um pecado aqui. Esse homem se distrai e não agradece a Deus. Então, ele estava 38 anos paralítico por pecado. E ele estava exatamente na mesma circunstância, podendo pecar novamente. Muitas vezes a gente
pede um livramento. Quando a gente acaba de receber o livramento, a gente tropeça no mesmo erro outra vez, né? Como é importante a gente pedir a Deus, para Deus nos lembrar, nos focar no momento de louvar e agradecer. Mas nós temos que ser prudentes em tudo, em todo o tempo, inclusive não olhar para trás. Não olhar para trás. Quando você fica 38 anos na posição de rotulado e quando você se levanta, ainda estão te rotulando, ninguém está vendo o seu milagre, a sua bênção se alegrando com você, a possibilidade que nós temos é de mágoa, é de rancor, é de olhar para trás e ficar no bate-boca com quem pensou sobre os nossos defeitos, os nossos erros. Quando a gente quer consertar uma situação ou quando a gente é contemplado com a bênção e o perdão do Senhor, a gente não olha para trás e nem volta ao assunto anterior. A gente olha para frente e se agarra ao que Deus está falando. Porque se a gente quiser se justificar com os homens, com as pessoas, a gente erra. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. No sentido de que a lei do Senhor é pura e santa. E a lei dos homens, ela não é assim, né? Ela desfoca do autor da bênção e da graça. Então, vou dar um exemplo. Deus usa os médicos, e os médicos curam. É uma verdade. Deus instruiu os médicos, deu toda a capacidade a eles, e nós, obedecendo a toda a medicação e tratamento, nós somos curados. Que maravilha! Nós temos que agradecer os médicos, e, aliás, esse mês foi o mês dos médicos, né? O Dia dos Médicos. Coisa ótima. Nós temos que agradecer a Deus porque é um instrumento de Deus na nossa vida. Mas nunca esquecer que Deus nos permitiu o dia de vida. Deus nos permitiu chegar a esses médicos maravilhosos. Deus nos permitiu receber medicação e tratamento. Foi o Senhor. E quantas vezes a gente mal sai do hospital com a bênção e já está reclamando de tudo. É certo que nós estamos num tempo em que as coisas estão desordenadas pelo mundo inteiro, não é só aqui não. Mas isso não tira a honra e a glória e o privilégio de o Senhor ter nos guardado e continuar nos guardando. Seja vindo de um tratamento ou seja porque ainda não foi exposto ao vírus do coronavírus e quantas outras coisas. Ou seja, não se distrair com as regras humanas, com as críticas, faz a diferença. Então, a gente acaba de pedir, Senhor, me ajuda, né? A não murmurar, a não me irritar. E por pouco a gente se perde. Então, são coisas pequenas que fazem a gente sair do sério. E, como Jesus disse aqui, cair de volta no pecado. Então, que eu e você tenhamos a consciência, né, e a aprendizagem sobre esse episódio real que Jesus viveu com esse homem. Porque nós somos como esse homem, a gente corre o risco de errar, né? Porque na nossa vida, como foi dito na primeira meditação, muitas vezes, no nosso meio, ao nosso lado, tem gente, né, nas nossas igrejas, nas nossas casas, no nosso meio religioso, tem gente que deveria estar focada e não está. Mas nós precisamos discernir quem é que está realmente no lugar de buscar ao Senhor, na intenção de buscar ao Senhor, e está fazendo isso. Porque a casa do Senhor é um grande hospital. Tem gente de todo jeito, né? Mas eu e você precisamos saber a quem nós estamos buscando, ainda que nós estejamos no meio de uma multidão. O Senhor escuta e ouve o nosso coração. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, no capítulo 33, verso 3, ele diz assim, clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Quando o Senhor nos agracia, ele também tem coisas a nos revelar. Jesus não vai deixar que aquilo que ele fez seja dado honra e glória a outra pessoa. Porque ele é Deus de misericórdia, mas ele se apresenta para dizer que nós estamos equivocados. Na primeira mensagem,
ficou muito claro que o Gaio, ele estava acolhendo, hospedando, né? Que coisa boa você receber as pessoas, mas a pessoa errada, aquele que se dizia um cristão, mas que não dividia, né, a fé, e que negava Jesus como Senhor e Salvador, que que veio em corpo e que morreu, que ressuscitou e que vive está. Mas estava lá no meio, falando, dizendo que cria, mas não cria. E o que João faz? Deus usa João para orientar, olha, ele não está confessando Cristo, Senhor e Salvador apenas, única e exclusivamente. E Gaio é então orientado, esclarecido. Aqui o próprio Jesus veio esclarecer, veio dizer para esse homem, olha, você está atribuindo o milagre, você não está nem olhando para o milagre, o tamanho do milagre que eu te dei. Você está ali discutindo leis com os homens, quando você deveria estar na casa do Senhor, não discutindo coisas, mas adorando o Senhor pelo tamanho do milagre. Em poucas palavras, é isso que Jesus está falando. Cuidado para você não errar. Ou seja, você não ser abençoado e deixar de agradecer, porque o nome disso é ingratidão, é pecado. Ser ingrato é pecado. É não reconhecer Jesus, Senhor, único, o Senhor que nos abençoou. Então, nós temos que ter atenção, né? Que em tudo, se nós estamos reconhecendo Deus em tudo, mantenha a atenção de Deus em tudo. Inclusive, quando alguém quiser tirar a sua atenção, o Senhor, Deus de misericórdia, Ele vai te avisar. Ele vai enviar apóstolos, como enviou a carta de João, para esclarecer a Gaio. Ele vai enviar, né, a própria orientação dele. Jesus falando com esse homem, hoje, é a palavra de Deus falando conosco. Então, estejamos atentos, porque este homem aqui, ele ouviu o que Jesus falou, mas sabe o que aconteceu? Diz o verso 15, que o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Ou seja, a discussão era o quê? A discussão era que quem mandou você fazer isso? Quem mandou você carregar? Mas agora esse homem diz que o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Então, a discussão continuou. Vamos ter atenção que na hora de agradecer o Senhor, é sempre ao Senhor que a gente agradece, única e exclusivamente. Né? E em nenhum momento, se fizemos a coisa certa, não foi apenas o nosso desejo e a nossa capacidade de fazer as coisas certas, de ser obediente, mas nós recebemos a força do nosso próprio Deus para ser obediente. Foi o nosso próprio Deus que nos deu fé, foi o nosso próprio Deus que nos deu atenção, foi o nosso próprio Deus que nos conduziu a acertar. Por quê? Porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele, diz a palavra de Deus. Então, que nós estejamos assim, né? Atentos ao Senhor, ao seu comando, às suas ordens, aos seus preceitos, aos seus estatutos, como Davi, né? Como Davi. De que forma cumprir isso? De que forma agradecer? De que forma? A Bíblia diz que o nosso coração deve estar íntegro, deve estar sedento pela palavra de Deus, deve ter a prioridade. Né? A nossa prioridade deve ser agradecer a Deus. Então, em tudo, nós estejamos atenção, porque estamos sendo abençoadas, né? Nós estamos sendo abençoadas, nós vimos isso. Mas, quando a gente receber a bênção, e a gente deve reconhecer, do mesmo jeito que quando a gente não receber a bênção, a gente não deve se perder em lamúrias e nem achar que nós estamos esquecidos e sem oportunidades. Porque o Deus de misericórdia, hoje, ele não está mais num tanque, ele não está mais em 4 paredes de uma igreja, né? Ele não está mais dentro de um ritual.
O nosso Deus hoje, ele é Jesus. Ele é o tabernáculo. Ele é a casa em que Deus habita. Ele é o Senhor, é no nome poderoso dele. E esse nome poderoso dele tem que estar na nossa boca, dentro de nós. Porque ainda que nós estejamos nos templos, o que é muito bom, cultuar ao Senhor com os irmãos na casa do Senhor, mas se estivermos lá para cumprir tarefas, apenas para resolver problemas e responder questões, nós estamos erradas. Nós precisamos estar na casa do Senhor, sim, mas para adorar. Não, agora, então, na pandemia, tem muita gente voltando, né, aos templos, e como é bom, né, rever os irmãos, bater aquele papo, conversar, mas não se esqueça, quando você retornar à casa do Senhor, lembre-se, é para adorá-lo, porque ele te guardou. Nunca esquecer que a prioridade é dele. Amém? E esse nome e essa misericórdia, ela não está mais lá naquele tanque se movendo. Ela está hoje aqui, está hoje aí, porque o nome de Jesus é esse nome poderoso que tem misericórdia, que por misericórdia morreu por nós, ressuscitou por nós e vivo está. Amém? Amém. Vamos orar, né? Eu vou pedir, então, agora a Marilene para agradecer ao Senhor, para esse Deus de misericórdia ser percebido, visto e receber de nós, né, todo louvor, como diferente da posição desse homem, que a gente não se perca. Amém. Querido Deus, obrigada, Pai, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E o Senhor é um Deus de misericórdia do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Todas as escrituras demonstram ali a sua misericórdia, Pai. Obrigada, Deus. Enche o nosso coração de misericórdia para com o outro. Sentir com o nosso coração a miséria do outro, Pai. E tentar fazer o que estiver no alcance da nossa mão. Ajuda-nos a sermos bons hospitaleiros, hospedar teus servos, ó Deus, em nome de Jesus, e que possamos render graças e adoração verdadeira a Ti, com exclusividade, Deus. Diferentemente de alguns, Senhor, que rendem graças a Ti, mas também a outros deuses. Nós não, queremos te ser exclusivos, te ter como o único Deus verdadeiro. Obrigada, Senhor, por essas palavras de hoje, tanto a primeira meditação quanto a segunda. Obrigada por esse momento de estarmos aqui, nos fortalecendo em Ti. Obrigada por tuas graças e perdão para conosco, Pai. Em nome de Jesus. Ações de graças rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui em Tua presença. Bendito é o Teu nome, Senhor. Amém. Tu és o Deus que tem tudo em Tuas mãos e nós estamos aqui clamando a Tua misericórdia, apresentando a Ti esses pedidos, Senhor. A cirurgia que será feita, Pai, para a retirada daquele nódulo na xênia, Pai. Toma em Tuas mãos, opera o Senhor, Pai, dá vitória à Tua filha e que ela saia de lá, Senhor, sem esse nódulo, sem qualquer tipo de sequela, sem qualquer tipo de recidiva, Pai, em qualquer parte. Em nome de Jesus, Senhor. Toma também a Glaucia em Tuas mãos, Pai. Tua filha está lá naquele hospital, já tem algum tempo. Tu sabes qual é a sua vontade para ela, mas nós estamos aqui clamando, Senhor. Também aqui o Senhor coloca a sua mão e o Senhor tem colocado, que nós sabemos disso. Dá vitória à Glaucia, Pai. Dá bem-estar. Em nome de Jesus, Senhor, toma essas enfermidades em Tuas mãos, Senhor, e se existe também, Pai, alguma enfermidade oculta aqui em cada um de nós, já apresentamos a Ti e repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que Jesus Cristo dá saúde. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas estamos aqui para aclamar a saúde de Cristo sobre essas pessoas e sobre os nossos corpos também.
Em nome de Jesus, Senhor, eu incluo também nesta oração a Aparecida. Senhor, toma a Aparecida em tuas mãos, porque ela já vem num processo também, já faz algum tempo. Sentir, Senhor, o teu mover, o teu alívio, a tua paz no coração. Em nome de Jesus, Senhor, toma as decisões que a Rosane tem que resolver, o assunto que ela precisa de uma solução e a decisão que Marilene tem que resolver, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa tuas filhas, direciona, Pai, que essas questões, que elas possam descansar em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus de resposta, Tu és o Deus que se importa com uma coisa pequena, Pai, e o Senhor vem imediatamente como um Pai amoroso que Tu és para resolver. Imaginamos nós, Senhor, o que o Senhor não faz com coisas grandes. Ah, Senhor, muito obrigada pelo Teu carinho, que nós possamos todos apresentar diante de Ti as nossas questões que nós não falamos, mas que temos também para apresentar e descansar em Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Recebe a nossa oração e eu acrescento também neste momento de oração o nosso país, o Brasil, mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, não deixe, Senhor, que a nossa nação seja devastada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora fazer a nossa oração final, né? Receber a bênção do Senhor. Lembrando que a semana toda é com Jesus. E eu vou aproveitar e orar também pelos funcionários do Galeão, que estão ali na pista, né? Estão recebendo os visitantes, a Polícia Federal, que os nossos aeroportos se abram para receber as boas coisas que o Senhor tem, mas que eles estejam fechados para tudo que não vem do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar os nossos aeroportos, em particular o internacional, aquele volume de pessoas grande que entra e que sai. Senhor, tu conheces as bagagens, tu conheces, Senhor, a saúde de cada pessoa que entra, tu conheces as intenções de cada um, tu sabes, Senhor, os planos e os projetos de quem sai, a necessidade que tem, mas nós queremos te pedir misericórdia. Senhor, essa doença coronavírus, ela está em todo lugar, mas tu és o Senhor que pode fazer a barreira mais do que sanitária. Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão ali naquele aeroporto, naquelas malas, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, seja descoberto e seja extirpado da nossa terra. Senhor, as regras que não sejam quebradas ali, em nome de Jesus, que o cuidado sanitário com os animais, com os bichos, com as mercadorias, que em tudo os teus olhos, que tudo vê, percorra aquele lugar. Toma também, Senhor, os funcionários que lidam com gente de todo lugar. Ó Deus, que eles recebam recursos para serem bem protegidos. Em nome de Jesus, toma as pessoas que estão encarregadas da limpeza, que elas sejam fiéis ao encargo que receberam. Em nome de Jesus, que elas façam, Senhor, com qualidade. Senhor, em nome de Jesus, toma o estacionamento, toma, Senhor, as pessoas que estão ali de má fé. Em nome de Jesus, não permita que os visitantes que chegam à nossa terra sejam, Senhor, extorquidos, sejam assaltados, mas, ao contrário, que sejam bem recebidos, que a nossa terra seja hospitaleira, que aqui as pessoas encontrem Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, toma os teus servos que estão ali, que estejam, Senhor, transbordantes do teu Espírito, Senhor, e da tua alegria. Em nome de Jesus, põe palavras, Senhor, em nome de Jesus, no coração de cada um nessa noite, aquele que está de plantão, que no seu plantão seja guardado, Senhor, que não haja nenhuma intercorrência. Em nome de Jesus, toma os policiais federais que estão ali, Senhor, os policiais militares também, que em nome de Jesus o serviço seja um serviço tranquilo. Toma, Senhor, a nossa justiça, as decisões que estão sendo tomadas. Toma o legislativo, Senhor, toma o presidente e seus ministros. Guarda de decisões, Senhor, irreversíveis ou que não
estejam atendendo à necessidade do nosso país. Senhor, há coisas que já deveriam ter sido liberadas e não estão sendo liberadas. Vigia, Senhor, para que a burocracia não penalize e não destrua a boa intenção das leis. E também não permita, Senhor, que leis que não te agradem se levantem nem se estabeleçam na nossa terra. Que os direitos, Senhor, que a liberdade, Senhor, que os privilégios que o Senhor nos deu, as riquezas da nossa terra sejam guardadas na tua mão. Dá sabedoria, Senhor, homens e mulheres de sabedoria, mas de caráter. Senhor, falta caráter, mas nós te pedimos, Senhor, visita nessas eleições, visita aqueles que estão trabalhando, que eles sejam homens e mulheres dentro do teu desejo, cumprindo a tua ordem. Por isso, Senhor, nessa noite, nós te entregamos esse culto e tudo que foi dito aqui, para honrar o teu nome, que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor se levante na nossa terra, Senhor, e faça um mover diferente, nos surpreende, porque não sabemos nem como pedir de tantas frustrações, de tantas coisas, Senhor, que se tenta fazer de bem, mas que cai por terra. Nós sabemos, Senhor, que ainda que tudo caia por terra, tu trazes à existência aquilo que nós precisamos. Senhor, então, ao Deus do impossível, nós te pedimos, toma, Senhor, o Brasil e os seus impossíveis e torna, Senhor, possível, porque tu és o Senhor dessa terra. É no nome exclusivo de Jesus que nós te pedimos que o teu grande amor, a tua graça infinita, Senhor, que está em Jesus Cristo, e a doce, eterna consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém. 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 Deus abençoe Amém. vocês. Uma excelente Assim noite, boa semana. para vocês também. Amém, gente. Um grande abraço, excelente Amém. noite. Fiquem com Rapaz, a palavra A paz. do Senhor, é o nosso Deus, né, o nosso pastor, e nada nos faltará. A nada nos Tchau. faltará. Tchau.